O filme Pecadores, lançado em 2025, mergulha em um suspense de terror sobrenatural com uma carga dramática e elementos da cultura afro-americana do sul dos Estados Unidos em 1932. Dirigido e co-escrito por Ryan Coogler, o filme é estrelado por Michael B. Jordan em um papel duplo como os irmãos gêmeos Elijah e Elias. A trama central gira em torno do retorno dos irmãos à cidade natal no Mississippi, buscando deixar para trás um passado conturbado e recomeçar suas vidas. No entanto, eles descobrem que um mal muito maior os aguarda. Esse mal se manifesta através de uma força sobrenatural ligada a lendas e mitos locais que passam a persegui-los e ameaçar tomar conta da cidade. Em paralelo à ameaça sobrenatural, o filme explora temas como o racismo e a violência da época, com a presença de grupos supremacistas brancos. A música blues também desempenha um papel significativo na narrativa, sendo apresentada como algo que possui um poder misterioso e até sobrenatural. A história se complica com a introdução de vampiros na trama. Um grupo de vampiros forasteiros chega à cidade e começa a transformar moradores, espalhando o terror, a dinâmica entre os irmãos, o passado que tentam superar e a luta contra essas ameaças sobrenaturais e humanos os humanos formam o núcleo da narrativa. Um ponto crucial da trama envolve Mary, uma ex-namorada branca de Stark. Em um período de intensa segregação racial, o relacionamento deles era perigoso. Em um esforço para mantê-la protegida, Stark a abandona, um evento que o assombra. O filme também apresenta Summer, primo dos gêmeos, um jovem músico do blues. A música de Summer atrai a atenção dos vampiros e seu destino se torna central para a resolução da história. Em um clímax dramático, os sobreviventes da cidade se veem encurralados pelos vampiros. Alianças são formadas, sacrifícios são feitos e a luta pela sobrevivência se intensifica. A crença de que vampiros não podem entrar em construções humanas sem serem convidados se torna uma tática de defesa. Mas essa barreira é eventualmente quebrada com consequências drásticas. O final do filme traz um confronto entre os irmãos, ambos transformados em vampiros, enquanto Summer e Pearline enfrentam o líder dos vampiros, Remirk. Pearline é mordida, mas implora para que a Summer escape. A cena final mostra um Summer mais velho tocando blues em um clube noturno, revelando que ele sobreviveu, mas carrega as cicatrizes da noite fadística. Uma cena pós-crédito revela que Stark e Mary, também transformados em vampiros, visitam Summer
indicando que, apesar de tudo, alguns tipos de conexões perduram. Em resumo, Pecadores é um filme de terror que mistura elementos sobrenaturais com um contexto histórico e social complexo, explorando temas de redenção, racismo, amor e a luta contra as forças obscuras. Tudo isso embalado pela atmosfera carregada do blues do sul dos Estados Unidos.
Em Pecadores, são apresentados um conjunto de personagens complexos e multifacetados, cada um com seus próprios demônios internos e papéis cruciais na narrativa. Elijah Smoker, um dos irmãos gêmeos, Smoker é retratado como o mais reservado e atormentado pelo passado. Ele carrega o peso das decisões passadas e busca redenção ao retornar à sua cidade natal. Sua jornada é marcada pela luta contra as forças sobrenaturais e, eventualmente, pela própria transformação em vampiro. A dinâmica com seu irmão gêmeo é central para a trama. Elias Stark, o outro irmão gêmeo, Stark, é inicialmente mais extrovertido e talvez mais diretamente ligado aos eventos que os levam a deixar a cidade. Seu relacionamento passado com Mary e o subsequente abandono assombram profundamente. Assim como Smoke, ele se vê envolvido na luta contra os vampiros e também sofre a transformação. O laço fraterno entre Smoke e Stark é testado ao longo do filme. Mary, uma mulher branca que teve um relacionamento amoroso com Stark em um período de intensa segregação racial. Esse relacionamento era perigoso e teve consequências dolorosas, levando ao afastamento dos dois. O retorno dos irmãos Murray reacende velhas feridas e a coloca novamente em perigo com as novas ameaças que surgem na cidade. Sua história de amor proibido adiciona uma camada de drama e complexidade social ao filme. Sammy, primo do gêmeo Sammy, é um jovem músico de blues talentoso. Sua música, imbuída da alma e da história da região, acaba por atrair a atenção dos vampiros. Ele representa a pureza e a esperança em meio ao caos. Sua jornada é de amadurecimento, forçado pela violência e pelo terror. A versão mais velha de Sammy, interpretada por Budge, serve como elo com o passado e um testemunho da tragédia ocorrida. Pearline, uma moradora da cidade, Pearline se mostra uma figura forte e resiliente diante das adversidades. Ela se torna uma aliada importante na luta contra os vampiros, demonstrando coragem e determinação para proteger sua comunidade. Seu destino trágico no clímax do filme ressalta o custo da batalha contra o mal. Remick, o líder dos vampiros forasteiros. Remick é apresentado como uma figura ameaçadora e implacável, responsável por trazer o horror e o terror e a transformação para a cidade. Seus motivos e sua origem adicionam no mistério a ameaça sobrenatural que os protagonistas interpretam. Ele personifica a força destrutiva que invade a comunidade. Além desses personagens principais, outros moradores da cidade compõem o tecido social da narrativa, representando diferentes facetas da vida no sul dos Estados Unidos em 1932, incluindo as tensões raciais e as crenças locais. Cada personagem, à sua maneira, contribui para a rica tapeçaria de Pecadores, explorando temas como
como identidade, família, preconceito e a luta pela sobrevivência em um mundo onde o mal assume formas tanto humanas quanto sobrenaturais. As críticas do filme Pecadores têm sido majoritariamente positivas, com muitos críticos e o público elogiando a originalidade da premissa, a ambição de misturar gêneros como terror, drama histórico e elementos musicais e a performance do elenco, especialmente a de Michael B. Jordan em seu papel duplo. Pontos positivos recorrentes: originalidade e ousadia. Muitos críticos destacam a singularidade da narrativa, que foge de fórmulas convencionais e apresenta uma mistura inusitada de temas e elementos. A ousadia de Ryan em combinar terror sobrenatural com questões raciais e a cultura do blues é frequentemente elogiada. Atuações: a performance de Michael B. Jordan é amplamente aclamado, com muitos considerando
Este é um dos melhores trabalhos de sua carreira. A forma como ele diferencia os dois irmãos gêmeos é um ponto alto. O restante do elenco também recebe elogios por suas atuações convincentes, atmosfera e direção. A ambientação nos anos de 1930 no sul dos Estados Unidos é ricamente construída. E a direção de Koja é elogiada por criar uma atmosfera tensa e envolvente, especialmente nos momentos de terror. O uso da música do blues como elemento narrativo e atmosférico também é um ponto forte. Temas e subtextos. O filme é visto por muitos como uma alegoria sobre a resiliência da cultura negra contra a opressão e a apagamento histórico. A forma como o filme de terror se entrelaça com as questões sociais da época é considerado inteligente e impactante. Surpresa e reviravolta. A mudança de gênero na metade do filme, com a introdução dos elementos sobrenaturais de forma mais explícita, é visto por alguns como uma reviravolta interessante e que mantém o público engajado. Pontos negativos e críticas. Mudança de tom e gênero. Para alguns críticos, a abrupta mudança de foco para o terror de vampiros pode parecer desconexa da primeira parte do filme, que se concentra mais na trama histórica e nas tensões raciais. Há algum sentido que os dois filmes em um não se integraram perfeitamente. Desenvolvimento dos vampiros. Alguns apontam que os vampiros em si poderiam ter sido mais desenvolvidos como ameaça, parecendo em certos momentos menos convincentes ou caricatos. Ritmo. Alguns espectadores e críticos mencionaram que a primeira hora do filme pode parecer um pouco lenta, com uma construção mais gradual da narrativa antes dos elementos de terror se intensificarem. Roteiro louco ou improvável. Alguns descreveram a guinada para o sobrenatural como um plot twist fantástico e improvável, que pode não agradar a todos os públicos. Recepção geral. Apesar de algumas críticas pontuais, Pecadores tem tido uma recepção bastante calorosa, tanto da crítica especializada quanto do público. O filme ostenta uma alta taxa de aprovação. Muitos o consideram um filme original, ambicioso e impactante, que merece ser visto pela sua ousadia e pela forma como aborda temas importantes através de uma lente de gênero. O sucesso de bilheteria também indica uma forte conexão com o público. Em resumo, as críticas Pecadores celebram sua originalidade, as performances fortes e a forma como Ryan mistura gêneros e temas complexos. As críticas mais negativas geralmente se concentram na mudança de tom e no desenvolvimento dos elementos de terror para alguns espectadores. No geral, o filme é considerado um trabalho cinematográfico notável e um dos destaques de 2025.
O filme Pecadores, lançado em 2025, mergulha em um suspense de terror sobrenatural com uma carga dramática e elementos da cultura afro-americana do sul dos Estados Unidos em 1932. Dirigido e co-escrito por Ryan Coogler, o filme é estrelado por Michael B. Jordan em um papel duplo como os irmãos gêmeos Elijah e Elias. A trama central gira em torno do retorno dos irmãos à cidade natal no Mississippi, buscando deixar para trás um passado conturbado e recomeçar suas vidas. No entanto, eles descobrem que um mal muito maior os aguarda. Esse mal se manifesta através de uma força sobrenatural ligada a lendas e mitos locais que passam a persegui-los e ameaçar tomar conta da cidade. Em paralelo à ameaça sobrenatural, o filme explora temas como o racismo e a violência da época, com a presença de grupos supremacistas brancos. A música blues também desempenha um papel significativo na narrativa, sendo apresentada como algo que possui um poder misterioso e até sobrenatural. A história se complica com a introdução de vampiros na trama. Um grupo de vampiros forasteiros chega à cidade e começa a transformar moradores, espalhando o terror, a dinâmica entre os irmãos, o passado que tentam superar e a luta contra essas ameaças sobrenaturais e humanos os humanos formam o núcleo da narrativa. Um ponto crucial da trama envolve Mary, uma ex-namorada branca de Stark. Em um período de intensa segregação racial, o relacionamento deles era perigoso. Em um esforço para mantê-la protegida, Stark a abandona, um evento que o assombra. O filme também apresenta Summer, primo dos gêmeos, um jovem músico do blues. A música de Summer atrai a atenção dos vampiros e seu destino se torna central para a resolução da história. Em um clímax dramático, os sobreviventes da cidade se veem encurralados pelos vampiros. Alianças são formadas, sacrifícios são feitos e a luta pela sobrevivência se intensifica. A crença de que vampiros não podem entrar em construções humanas sem serem convidados se torna uma tática de defesa. Mas essa barreira é eventualmente quebrada com consequências drásticas. O final do filme traz um confronto entre os irmãos, ambos transformados em vampiros, enquanto Summer e Pearline enfrentam o líder dos vampiros, Remirk. Pearline é mordida, mas implora para que a Summer escape. A cena final mostra um Summer mais velho tocando blues em um clube noturno, revelando que ele sobreviveu, mas carrega as cicatrizes da noite fadística. Uma cena pós-crédito revela que Stark e Mary, também transformados em vampiros, visitam Summer
indicando que, apesar de tudo, alguns tipos de conexões perduram. Em resumo, Pecadores é um filme de terror que mistura elementos sobrenaturais com um contexto histórico e social complexo, explorando temas de redenção, racismo, amor e a luta contra as forças obscuras. Tudo isso embalado pela atmosfera carregada do blues do sul dos Estados Unidos.
Em Pecadores, são apresentados um conjunto de personagens complexos e multifacetados, cada um com seus próprios demônios internos e papéis cruciais na narrativa. Elijah Smoker, um dos irmãos gêmeos, Smoker é retratado como o mais reservado e atormentado pelo passado. Ele carrega o peso das decisões passadas e busca redenção ao retornar à sua cidade natal. Sua jornada é marcada pela luta contra as forças sobrenaturais e, eventualmente, pela própria transformação em vampiro. A dinâmica com seu irmão gêmeo é central para a trama. Elias Stark, o outro irmão gêmeo, Stark, é inicialmente mais extrovertido e talvez mais diretamente ligado aos eventos que os levam a deixar a cidade. Seu relacionamento passado com Mary e o subsequente abandono assombram profundamente. Assim como Smoke, ele se vê envolvido na luta contra os vampiros e também sofre a transformação. O laço fraterno entre Smoke e Stark é testado ao longo do filme. Mary, uma mulher branca que teve um relacionamento amoroso com Stark em um período de intensa segregação racial. Esse relacionamento era perigoso e teve consequências dolorosas, levando ao afastamento dos dois. O retorno dos irmãos Murray reacende velhas feridas e a coloca novamente em perigo com as novas ameaças que surgem na cidade. Sua história de amor proibido adiciona uma camada de drama e complexidade social ao filme. Sammy, primo do gêmeo Sammy, é um jovem músico de blues talentoso. Sua música, imbuída da alma e da história da região, acaba por atrair a atenção dos vampiros. Ele representa a pureza e a esperança em meio ao caos. Sua jornada é de amadurecimento, forçado pela violência e pelo terror. A versão mais velha de Sammy, interpretada por Budge, serve como elo com o passado e um testemunho da tragédia ocorrida. Pearline, uma moradora da cidade, Pearline se mostra uma figura forte e resiliente diante das adversidades. Ela se torna uma aliada importante na luta contra os vampiros, demonstrando coragem e determinação para proteger sua comunidade. Seu destino trágico no clímax do filme ressalta o custo da batalha contra o mal. Remick, o líder dos vampiros forasteiros. Remick é apresentado como uma figura ameaçadora e implacável, responsável por trazer o horror e o terror e a transformação para a cidade. Seus motivos e sua origem adicionam mistério à ameaça sobrenatural que os protagonistas interpretam. Ele personifica a força destrutiva que invade a comunidade. Além desses personagens principais, outros moradores da cidade compõem o tecido social da narrativa, representando diferentes facetas da vida no sul dos Estados Unidos em 1932, incluindo as tensões raciais e as crenças locais. Cada personagem, à sua maneira, contribui para a rica tapeçaria de Pecadores, explorando temas como
como identidade, família, preconceito e a luta pela sobrevivência em um mundo onde o mal assume formas tanto humanas quanto sobrenaturais. As críticas do filme Pecadores têm sido majoritariamente positivas, com muitos críticos e o público elogiando a originalidade da premissa, a ambição de misturar gêneros como terror, drama histórico e elementos musicais e a performance do elenco, especialmente a de Michael B. Jordan em seu papel duplo. Pontos positivos recorrentes: originalidade e ousadia. Muitos críticos destacam a singularidade da narrativa, que foge de fórmulas convencionais e apresenta uma mistura inusitada de temas e elementos. A ousadia de Ryan em combinar terror sobrenatural com questões raciais e a cultura do blues é frequentemente elogiada. Atuações: a performance de Michael B. Jordan é amplamente aclamado, com muitos considerando
este é um dos melhores trabalhos de sua carreira. A forma como ele diferencia os dois irmãos gêmeos é um ponto alto. O restante do elenco também recebe elogios por suas atuações convincentes, atmosfera e direção. A ambientação nos anos de 1930 no sul dos Estados Unidos é ricamente construída. E a direção de Kojak é elogiada por criar uma atmosfera tensa e envolvente, especialmente nos momentos de terror. O uso da música do blues como elemento narrativo e atmosférico também é um ponto forte. Temas e subtextos. O filme é visto por muitos como uma alegoria sobre a resiliência da cultura negra contra a opressão e o apagamento histórico. A forma como o filme de terror se entrelaça com as questões sociais da época é considerado inteligente e impactante. Surpresa e reviravolta. A mudança de gênero na metade do filme, com a introdução dos elementos sobrenaturais de forma mais explícita, é visto por alguns como uma reviravolta interessante e que mantém o público engajado. Pontos negativos e críticas. Mudança de tom e gênero. Para alguns críticos, a abrupta mudança de foco para o terror de vampiros pode parecer desconexa da primeira parte do filme, que se concentra mais na trama histórica e nas tensões raciais. Há algum sentido que os dois filmes em um não se integraram perfeitamente. Desenvolvimento dos vampiros. Alguns apontam que os vampiros em si poderiam ter sido mais desenvolvidos como ameaça, parecendo em certos momentos menos convincentes ou caricatos. Ritmo. Alguns espectadores e críticos mencionaram que a primeira hora do filme pode parecer um pouco lenta, com uma construção mais gradual da narrativa antes dos elementos de terror se intensificarem. Roteiro louco ou improvável. Alguns descreveram a guinada para o sobrenatural como um plot twist fantástico e improvável, que pode não agradar a todos os públicos. Recepção geral. Apesar de algumas críticas pontuais, Pecadores tem tido uma recepção bastante calorosa, tanto da crítica especializada quanto do público. O filme ostenta uma alta taxa de aprovação. Muitos o consideram um filme original, ambicioso e impactante, que merece ser visto pela sua ousadia e pela forma como aborda temas importantes através de uma lente de gênero. O sucesso de bilheteria também indica uma forte conexão com o público. Em resumo, as críticas a Pecadores celebram sua originalidade, as performances fortes e a forma como Ryan mistura gêneros e temas complexos. As críticas mais negativas geralmente se concentram na mudança de tom e no desenvolvimento dos elementos de terror para alguns espectadores. No geral, o filme é considerado um trabalho cinematográfico notável e um dos destaques de 2025.
O filme Pecadores, lançado em 2025, mergulha em um suspense de terror sobrenatural com uma carga dramática e elementos da cultura afro-americana do sul dos Estados Unidos em 1932. Dirigido e co-escrito por Ryan Coogler, o filme é estrelado por Michael B. Jordan em um papel duplo como os irmãos gêmeos Elijah e Elias. A trama central gira em torno do retorno dos irmãos à cidade natal no Mississippi, buscando deixar para trás um passado conturbado e recomeçar suas vidas. No entanto, eles descobrem que um mal muito maior os aguarda. Esse mal se manifesta através de uma força sobrenatural ligada a lendas e mitos locais que passam a persegui-los e ameaçar tomar conta da cidade. Em paralelo à ameaça sobrenatural, o filme explora temas como o racismo e a violência da época, com a presença de grupos supremacistas brancos. A música blues também desempenha um papel significativo na narrativa, sendo apresentada como algo que possui um poder misterioso e até sobrenatural. A história se complica com a introdução de vampiros na trama. Um grupo de vampiros forasteiros chega à cidade e começa a transformar moradores, espalhando o terror, a dinâmica entre os irmãos, o passado que tentam superar e a luta contra essas ameaças sobrenaturais e humanos os humanos formam o núcleo da narrativa. Um ponto crucial da trama envolve Mary, uma ex-namorada branca de Stark. Em um período de intensa segregação racial, o relacionamento deles era perigoso. Em um esforço para mantê-la protegida, Stark a abandona, um evento que o assombra. O filme também apresenta Summer, primo dos gêmeos, um jovem músico do blues. A música de Summer atrai a atenção dos vampiros e seu destino se torna central para a resolução da história. Em um clímax dramático, os sobreviventes da cidade se veem encurralados pelos vampiros. Alianças são formadas, sacrifícios são feitos e a luta pela sobrevivência se intensifica. A crença de que vampiros não podem entrar em construções humanas sem serem convidados se torna uma tática de defesa. Mas essa barreira é eventualmente quebrada com consequências drásticas. O final do filme traz um confronto entre os irmãos, ambos transformados em vampiros, enquanto Summer e Pearline enfrentam o líder dos vampiros, Remirk. Pearline é mordida, mas implora para que a Summer escape. A cena final mostra um Summer mais velho tocando blues em um clube noturno, revelando que ele sobreviveu, mas carrega as cicatrizes da noite fadística. Uma cena pós-crédito revela que Stark e Mary, também transformados em vampiros, visitam Summer
indicando que, apesar de tudo, alguns tipos de conexões perduram. Em resumo, Pecadores é um filme de terror que mistura elementos sobrenaturais com um contexto histórico e social complexo, explorando temas de redenção, racismo, amor e a luta contra as forças obscuras. Tudo isso embalado pela atmosfera carregada do blues do sul dos Estados Unidos.
Em Pecadores, são apresentados um conjunto de personagens complexos e multifacetados, cada um com seus próprios demônios internos e papéis cruciais na narrativa. Elijah Smoker, um dos irmãos gêmeos, Smoker é retratado como o mais reservado e atormentado pelo passado. Ele carrega o peso das decisões passadas e busca redenção ao retornar à sua cidade natal. Sua jornada é marcada pela luta contra as forças sobrenaturais e, eventualmente, pela própria transformação em vampiro. A dinâmica com seu irmão gêmeo é central para a trama. Elias Stark, o outro irmão gêmeo, Stark, é inicialmente mais extrovertido e talvez mais diretamente ligado aos eventos que os levam a deixar a cidade. Seu relacionamento passado com Mary e o subsequente abandono assombram profundamente. Assim como Smoke, ele se vê envolvido na luta contra os vampiros e também sofre a transformação. O laço fraterno entre Smoke e Stark é testado ao longo do filme. Mary, uma mulher branca que teve um relacionamento amoroso com Stark em um período de intensa segregação racial. Esse relacionamento era perigoso e teve consequências dolorosas, levando ao afastamento dos dois. O retorno dos irmãos Murray reacende velhas feridas e a coloca novamente em perigo com as novas ameaças que surgem na cidade. Sua história de amor proibido adiciona uma camada de drama e complexidade social ao filme. Sammy, primo do gêmeo Sammy, é um jovem músico de blues talentoso. Sua música, imbuída da alma e da história da região, acaba por atrair a atenção dos vampiros. Ele representa a pureza e a esperança em meio ao caos. Sua jornada é de amadurecimento, forçado pela violência e pelo terror. A versão mais velha de Sammy, interpretada por Budge, serve como elo com o passado e um testemunho da tragédia ocorrida. Pearline, uma moradora da cidade, Pearline se mostra uma figura forte e resiliente diante das adversidades. Ela se torna uma aliada importante na luta contra os vampiros, demonstrando coragem e determinação para proteger sua comunidade. Seu destino trágico no clímax do filme ressalta o custo da batalha contra o mal. Remick, o líder dos vampiros forasteiros. Remick é apresentado como uma figura ameaçadora e implacável, responsável por trazer o horror e o terror e a transformação para a cidade. Seus motivos e sua origem adicionam no mistério a ameaça sobrenatural que os protagonistas interpretam. Ele personifica a força destrutiva que invade a comunidade. Além desses personagens principais, outros moradores da cidade compõem o tecido social da narrativa, representando diferentes facetas da vida no sul dos Estados Unidos em 1932, incluindo as tensões raciais e as crenças locais. Cada personagem, à sua maneira, contribui para a rica tapeçaria de Pecadores, explorando temas como
como identidade, família, preconceito e a luta pela sobrevivência em um mundo onde o mal assume formas tanto humanas quanto sobrenaturais. As críticas do filme Pecadores têm sido majoritariamente positivas, com muitos críticos e o público elogiando a originalidade da premissa, a ambição de misturar gêneros como terror, drama histórico e elementos musicais e a performance do elenco, especialmente a de Michael B. Jordan em seu papel duplo. Pontos positivos recorrentes: originalidade e ousadia. Muitos críticos destacam a singularidade da narrativa, que foge de fórmulas convencionais e apresenta uma mistura inusitada de temas e elementos. A ousadia de Ryan em combinar terror sobrenatural com questões raciais e a cultura do blues é frequentemente elogiada. Atuações: a performance de Michael B. Jordan é amplamente aclamado, com muitos considerando
este é um dos melhores trabalhos de sua carreira. A forma como ele diferencia os dois irmãos gêmeos é um ponto alto. O restante do elenco também recebe elogios por suas atuações convincentes, atmosfera e direção. A ambientação nos anos de 1930 no sul dos Estados Unidos é ricamente construída. E a direção de Kojak é elogiada por criar uma atmosfera tensa e envolvente, especialmente nos momentos de terror. O uso da música do blues como elemento narrativo e atmosférico também é um ponto forte. Temas e subtextos. O filme é visto por muitos como uma alegoria sobre a resiliência da cultura negra contra a opressão e a apagamento histórico. A forma como o filme de terror se entrelaça com as questões sociais da época é considerado inteligente e impactante. Surpresa e reviravolta. A mudança de gênero na metade do filme, com a introdução dos elementos sobrenaturais de forma mais explícita, é visto por alguns como uma reviravolta interessante e que mantém o público engajado. Pontos negativos e críticas. Mudança de tom e gênero. Para alguns críticos, a abrupta mudança de foco para o terror de vampiros pode parecer desconexa da primeira parte do filme, que se concentra mais na trama histórica e nas tensões raciais. Há algum sentido que os dois filmes em um não se integraram perfeitamente. Desenvolvimento dos vampiros. Alguns apontam que os vampiros em si poderiam ter sido mais desenvolvidos como ameaça, parecendo em certos momentos menos convincentes ou caricatos. Ritmo. Alguns espectadores e críticos mencionaram que a primeira hora do filme pode parecer um pouco lenta, com uma construção mais gradual da narrativa antes dos elementos de terror se intensificarem. Roteiro louco ou improvável. Alguns descreveram a guinada para o sobrenatural como um plot twist fantástico e improvável, que pode não agradar a todos os públicos. Recepção geral. Apesar de algumas críticas pontuais, Pecadores têm tido uma recepção bastante calorosa, tanto da crítica especializada quanto do público. O filme ostenta uma alta taxa de aprovação. Muitos o consideram um filme original, ambicioso e impactante, que merece ser visto pela sua ousadia e pela forma como aborda temas importantes através de uma lente de gênero. O sucesso de bilheteria também indica uma forte conexão com o público. Em resumo, as críticas a Pecadores celebram sua originalidade, as performances fortes e a forma como Ryan mistura gêneros e temas complexos. As críticas mais negativas geralmente se concentram na mudança de tom e no desenvolvimento dos elementos de terror para alguns espectadores. No geral, o filme é considerado um trabalho cinematográfico notável e um dos destaques de 2025.